Bom dia a todos. Primeiro, gostaria de agradecer a presença de todos, os nossos amigos, agradecer a presença do nosso vice-presidente, João Bico. Obrigado pela presença. Aos nossos apoiadores, ao Eduardo, da CBMAI, ao nosso diretor superintendente, Luiz Alberto, obrigado pelo apoio de sempre. Doutora Sônia, obrigado pela palestra. Doutor Jorge, obrigado pela presença, nosso diretor executivo representando o nosso presidente da CACB. Bom, esse é o nosso terceiro painel do nosso conselho. A ideia desse painel é a gente trocar um pouquinho de experiência sobre esta novidade no mundo empresarial, que são os métodos de solução de controvérsias antes do ajuizamento ou no nascimento junto ao cliente e ao consumidor. O Vitor já expôs a sua apresentação, como a Abrarec e algumas ações que eles já vêm tomando junto ao Enajude. Dr. Luiz Eduardo é um amigo, um advogado que aproximadamente há mais de 5 anos ele não protocola uma petição inicial. Ele resolve tudo por meio de mediação, de conciliação e até mesmo orientando os seus clientes a iniciarem procedimentos de arbitragem. Luiz, então, vamos começar com você. Qual que nesse cenário de hoje, tendo em vista esse enorme número de processos judiciais, por que ainda existe uma certa dificuldade, ou uma contrariedade de nós, advogados, ou alguns advogados, orientarem os seus clientes ou mostrar o melhor caminho para a resolução de conflitos de acordo com a sua natureza? Eu queria e aí eu dou um tempo maior para você, se você quiser fazer uma exposição mais completa, mas partindo deste princípio de como é que você trabalhou e como é que você trabalha hoje na orientação dos seus clientes como advogado para buscar essas formas alternativas de resolução de conflitos. Bom dia a todos. É um prazer estar aqui. Eu acho que as pessoas como eu, que são entusiastas pela prática dos métodos de conciliação fora do judiciário, a gente se sente muito à vontade para estar passando isso para públicos que não estão acostumados com esse tipo de dinâmica que o Brasil precisa de vez incorporar. Vou fazer uma retórica pequena, né? Meu primeiro contato com a palavra arbitragem data de cerca de 20 anos atrás, antes da edição da lei, quando, num curso que eu fazia na ASP, nós tivemos uma palestra com o Dr. Clito Fornacieri Júnior, que, inclusive, era árbitro da Corte de Nova York à época, e fez uma explanação do laudo arbitral, que o Código de Processo Civil permitia, tal, e aquilo me chamou a atenção naquele momento. Eu falei, puxa, então dá para a gente conversar em vez de judicializar conflito? Mas aquilo ficou muito tempo no esquecimento, porque a gente é formado nas faculdades de Direito para lide, né? Então, hoje são 5 anos de Direito, na época que eu fiz eram 4, dos 4 anos, 3 anos de processo civil. Então, a gente é formado para judicializar conflito, para contestar, para apelar, etc. E, a partir daí, passaram-se os anos e eu, enquanto diretor da Associação Comercial Empresarial de Suzano, diretor jurídico lá, uns 6, 7 anos atrás, nós vislumbramos no Estatuto da Associação, eu e minha sócia, Cátia Maciel, que está aqui, que a gente poderia instituir a Câmara de Arbitragem nas associações comerciais, né? E aí nós fomos atrás, e aí chegamos até o Eduardo, chegamos até o Guilherme, e nós descobrimos um mundo encantado,
que o advogado pode, sim, resolver os seus conflitos num ambiente que não envolva a discussão que leva tempo, que hoje nós não podemos perder. Criamos a Câmara de Mediação e Arbitragem, ela tem cerca de 7 anos em Suzano. Fomentamos a criação de câmaras na região, Mogi das Cruzes já tem, a gente está agora praticamente já criando Arujá, né? Inclusive o nosso mentor aqui, Sidney, que foi que capacitou a turma lá. Então, na verdade, a gente está tentando disseminar uma ideia, porque eu pratico isso no meu dia a dia. Não é fácil, doutor Guilherme, convencer o seu cliente a deixar o judiciário pela questão da insegurança. Primeira pergunta que ele te faz, mas isso daí é viável, colocar essa cláusula no contrato e não ir para o judiciário? Então, o teu poder de convencimento ele está intimamente ligado ao teu conhecimento técnico a respeito disso. E é aí que entra o grande problema do advogado, né? O advogado está acostumado a ser protagonista do conflito. Ele não consegue enxergar, na maioria das vezes, que ele representa a parte. Não é o interesse dele que está em jogo, e sim o da parte. E nós, enquanto militando na área extrajudicial, a gente preserva o princípio da autonomia da vontade. Olha, o meu cliente tem o direito na conciliação, na negociação, que a gente tenta iniciar pela negociação, às vezes nem passa pela conciliação, já vai direto numa tentativa de mediação e muitas vezes tem que chegar na arbitragem. Mas o ganho, já foi falado isso aqui, de uma maneira muito precisa pela professora, que o empresário hoje não pode perder tempo, ele não pode gastar, principalmente no Brasil, diante do momento triste que nós estamos vivendo na economia. Então, a gente tem que levar uma solução alternativa, e o advogado é pago para isso, né? Ele tem que ser criativo na forma dele gerir os seus contratos com os seus clientes. A maior prova disso é o crescimento que vem se percebendo de se aderir a isso paulatinamente. Nós estamos muito longe, viu, gente, de atingir o ideal para que o empresário consiga ter essa noção, mas passa pelo advogado. E para o advogado, doutor Guilherme, entender isso, ele não vai entender sozinho, né? Primeiro, ele tem que se dispor a isso, porque o advogado paulista, principalmente, olha para o próprio umbigo, né? Eu tenho experiências com colegas de outros estados que eles são muito mais interessados, eles estudam mais, eles se aprofundam mais, mas o advogado paulista ainda está engatinhando para não usar o judiciário. E, mais que isso, são as entidades, OAB, a ASP, IASP. Não basta timidamente fazer cursos, congressos, palestras, isso é muito pouco. Ela tem que interferir diretamente no dia a dia do advogado para que ele pratique, para que ele conheça, para que ele leve para o seu cliente a noção de usar os métodos extrajudiciais de solução de conflito, que são fantásticos e a gente que atua no dia a dia tem essa experiência. Então, o que falta para o advogado hoje, respondendo cirurgicamente à sua pergunta, né? Falta interesse e falta conhecimento. Obrigado, Luiz. Vamos tentar fazer aqui, gente, um bate-bola entre advogado e empresa. E aí, o Vitor, aproveitando muito as suas informações pela sua apresentação, ok, algumas empresas estão se preparando, fortalecendo o seu serviço de atendimento ao cliente, fortalecendo as suas ouvidorias, mas também nós estamos vendo um movimento muito pequeno em capacitação de pessoas internas dentro dessas empresas. Na sua visão, o quão importante é capacitação de prepostos
dentro das empresas, ou pessoas que vão ter o contato direto junto ao cliente, que ali, no meu entendimento, seria a porta de entrada do nascimento ou do nascidouro de um conflito. O quanto seria importante preparar essas pessoas para ter um relacionamento direto com o cliente. Bom, obrigado. Eu vou fazer intervenções muito pontuais, até porque o ponto é curto. Acho que ninguém tem dúvida que a capacitação é fundamental. O governo tem uma capacitação gratuita pelo site da ENAM, que é a Escola Nacional de Mediação. Então, só essa iniciativa já mostra que a coisa é importante, porque eu crio uma plataforma gratuita, quem quiser acessar. Eu fiz o curso, é fantástico. Coloca no Google ENAM, Escola Nacional de Mediação, e, obviamente, além da CACB também, que tem os cursos... não sei se tem a distância, Eduardo, ainda não. Só presencial, por enquanto. Então, tem várias estruturas e cursos. O que eu queria tratar pontualmente são as realidades diferentes. A mediação de empresa pequena, a mediação de empresa grande, o mediador de empresa pequena, o mediador de empresa grande. A questão do advogado, que é sempre colocada, e também diferenciar. Uma coisa é advogado de escritório grande, outra coisa é a grande massa de advogados que precisam sobreviver, enfim, e pagar conta. E, às vezes, a dificuldade de mediação é um pouco de tudo isso. É um pouco de desconhecimento, é um pouco de falta, obviamente, de informação, de incentivo, mas também porque... a mediação ela precisa que todos concordem, ela precisa que o cliente concorde, que ele veja nisso que isso é uma boa opção. Então, não é só o advogado, a sociedade precisa ser capacitada e ver valor na mediação, porque se eu não tiver o meu cliente que vai acreditar que a mediação é boa e juntos vamos resolver o problema, eu vou ter que continuar trabalhando no conflito. A OAB tem feito a sua parte, mudando o estatuto, porque pelo estatuto da OAB... o advogado, como a tabela de honorários, o valor era maior para a judicialização do que para a negociação. Então, a OAB também, assumindo o seu papel, promovendo uma alteração no estatuto para falar o seguinte: olha, se eu vou mediar, eu tenho que ter a possibilidade de cobrar a mesma coisa do que judicializar. Então, fazendo uma análise desse cenário todo, o que eu percebo é o seguinte: quando você vai falar de capacitação e você fala de grandes, muitas vezes a autonomia que o sujeito tem é a limitação que foi colocada na telinha que vai aparecer a hora que você tentar negociar com ele. Então, muitas vezes, tanto faz um mediador super qualificado e um cara menos qualificado, se a empresa chega e fala assim: você só tem R$100 de acordo. Você não tem 101, você não tem 102, você não tem 125. Ah, mas o sujeito falou que mais R$2 eu consigo. Você não tem, aí você tem que sair para fora, ligar, pedir autorização, questões orçamentárias. Então, essa cultura e a questão da capacitação, ela encontra nas grandes corporações uma questão que é sistêmica, que é quem que vai apertar o botão para me dar autorização. As empresas que têm grandes conflitos, eu posso deixar que todos os mediadores e todos os prepostos tenham autonomia? É loucura. É inadministrável. Essa é a verdade. Então, como que uma empresa vai se organizar e capacitar todos, falando dos contingentes de massa, a pequena empresa, os grandes conflitos, os conflitos pontuais, têm um tratamento pontual? Então, eu acho que toda essa questão precisa ser analisada. Existe uma discussão, eu mostrei um dos portais gratuitos, que é o consumidor.gov. Como é que eu lido com isso? Então, por exemplo, eu estou cansado de ouvir, entre aspas, denúncias. Então, tem uma empresa que utiliza o portal e chega na Secretaria Nacional do Consumidor e diz: olha, tem um grupo de advogados que está cobrando para fazer a mediação por este portal. E a ideia do portal é que o cidadão vá direto, sem a intermediação do advogado. E eu estou falando aqui sem chapéu de nenhuma classe, sem chapéu de OAB, sem chapéu, enfim. Estou simplesmente fazendo relatos. Assim como tem do poder público também uma campanha que é o combate ao abuso na intermediação de solução de conflitos. Porque o Estado também tem investido para que o cidadão vá direto aos postos de atendimento e também resolva o seu conflito. Então, como é que você vai lidar com a situação ou com a classe onde o Estado cria plataformas de solução rápidas e eficientes, buscando desestimular a intervenção do advogado, e o advogado, muitas vezes, se vê nessa situação: olha, se eu falar que dá para pressionar e dá para resolver pela internet, pelo Gov, o sujeito ele não vai me procurar e não vai querer pagar os meus honorários.
Então, eu estou tirando desse sujeito o incentivo dele resolver o conflito por esse canal. Então, se a gente for discutir, analisar e aprofundar verdadeiramente o tema, eu tenho que colocar todas essas questões e colocar o seguinte: olha, será que, independente de existir uma plataforma gratuita, é bom que o sujeito esteja acompanhado por um advogado? Olha, é bom por A, B, C. Então, quando a gente fala de capacitação, é quase como se nós discutíssemos hoje, e precisa haver uma grande campanha nacional, porque o custo do conflito, como eu falei, não é só da empresa, o custo do conflito é nosso. Se a gente fala que a gente paga R$500 por mês cada um aqui, ou quase 1,4% do PIB em demandas, o custeio do sistema de justiça, com 60% de demanda reprimida, ou seja, há um potencial de aumento de demandas no país brutal. O que entra de processo judicial, o Estado só consegue dar vazão a 30%, então acumula 70% das ações judiciais. São quase 40 milhões de ações judiciais novas por ano, e tem outros fatores, tem estudos que vão dizer, olha, a cada um ano a mais na formação do brasileiro aumenta 1.200 processos a cada 100 mil habitantes. Mas tudo isso, para simplificar e dar minha posição, é o seguinte: capacitação é fundamental, mas a capacitação não resolve. Eu preciso analisar a capacitação e entender que as empresas têm dificuldade de dar autonomia para a grande massa. Então, eu não posso entender que eu só capacitar, sem eu discutir a estrutura administrativa das grandes empresas, vai ser suficiente para resolver conflito. E, da mesma forma, eu te afirmo que todas as empresas investem e esbarram em questões de incentivos. Um exemplo pontual: TJ São Paulo, TJ Rio. Por que algumas empresas não fazem acordo? Assinam uma amiga da Justiça em São Paulo, no Rio assinam um convênio com o TJ do Rio, que é o pré-processual, porque o sujeito, quando ele vai demandar, muitas vezes ele pede o dano moral também. Então, as empresas têm estrutura e têm autonomia para resolver o problema, mas não têm verba e nem estrutura para conceder o dano moral, que é um pedido cada vez mais frequente nas demandas e cada vez mais desejado por aquele sujeito que sofre um dano. Então, para eu alinhar treinamento, porque muitas vezes o que as empresas são falando, o treinamento não é bom, o treinamento não é capacitado, o saque é ruim, e etc, etc, etc. Mas eu tenho toda essa estrutura, porque o que o sujeito, quando vai demandar uma empresa, deseja? O que a gente tem percebido como associação é que a grande maioria deseja a solução do conflito pura e simplesmente. Mas eu preciso cuidar de todos esses incentivos que todos dão, que o judiciário dá, que a sociedade dá, que os canais privados de reclamação dão, que o sistema, o negócio do conflito gera e cria para o país, porque a capacitação, eu posso ter uma pessoa muito bem capacitada, ela não vai ter para quem trabalhar, a empresa com a qual ela negociar não vai ter verba e nem dinheiro para resolver o conflito, o judiciário e a imprensa pode gerar um incentivo para o conflito e gerar incentivos ineficientes. Então, eu preciso capacitar de forma 360 graus para que todos sejam envolvidos e consigam dar uma solução eficiente para o problema. Obrigado, me estendi no tempo. Aproveitando até a pergunta do nosso amigo Sidney, do Conselho Regional de Administração, por que, e aí é para os dois, Vitor e Luiz, assim, nós mediadores, ou nós conciliadores, ou nós que atuamos nessa frente de resolução de conflitos, seja por meio de consultoria, seja por meio de como advogado, seja por meio de amigo, enfim, pensando um pouco nos médios e pequenos empresários, por onde começamos a sensibilizar isso? Primeiro, nós podemos ter uma barreira junto ao departamento jurídico, ou começamos pelos donos, como a professora Sônia disse, que pensamos nós, decisões jurídicas provavelmente os donos não tomam. Eu queria ouvir um pouco a orientação e um pouquinho a experiência de vocês, porque é um público nosso, nós temos um público aqui de 19 mil associados dentro da nossa associação comercial, que é o interesse de levar esse público para esse novo mundo, diante de tudo, diante da realidade do judiciário, diante da realidade da crise que nós estamos enfrentando, e a necessidade de uma resposta extremamente rápida para a resolução de seus conflitos, para não ficar gerando custos ou ficar
aumentando as despesas em cima desses conflitos. Eu queria ouvir um pouco de vocês, assim, por onde começamos? Por departamento jurídico, pela assessoria jurídica, pelo RH, pelo dono da empresa, mostrar o caminho de como podemos atingir esses empresários de uma forma muito mais rápida, para que eles comecem a olhar esses métodos alternativos de solução de conflitos como um caminho interessante a ser seguido. Luiz, por favor. A questão é muito complexa, mas eu acho que eventos como esse, eles têm que ser replicados para regionais, né? Você tem lá, por exemplo, a minha região, lá no Alto Tietê, tem o Ciesp. Por que não tentar promover um evento desse? Os regionais Ribeirão Preto, outros locais. Eu acho que essa disseminação ela vai ajudar muito a você desenvolver essa sensibilização que hoje ela já é crescente, ela ainda é tímida, né? Mas eu acredito muito, principalmente, na iniciativa e na criatividade de quem já atua nisso, né? Então, o Dr. Vitor já tem um trabalho bastante significativo nisso. Eu, embora enquanto usuário de Câmara de Arbitragem, eu ajudei a criar uns anos atrás, hoje eu sou usuário como advogado e como incentivador da prática desses métodos. Me compete, enquanto advogado, enquanto envolvido em processo eleitoral de OAB, levar essa ideia para que a Ordem dos Advogados do Brasil, São Paulo, que é a maior do Brasil, é tímida demais para levar ao seu advogado isso. Então, a gente percebe, quando a gente faz evento e convida os presidentes das subseções da região, sequer respondem, quanto mais comparecem, né? Então, o estímulo está em não perder o entusiasmo, sabe, doutor Guilherme? Porque nós não podemos perder o entusiasmo porque a gente está praticando algo que é bom, algo que, dentro dos números que o doutor Vitor mostrou, trazem economia para a empresa e trazem a resolução do conflito num tempo que nós não estamos acostumados, né? Eu tenho um caso que aconteceu a semana passada. Eu chamei para uma tentativa de autocomposição uma grande incorporadora do Estado, que tem um empreendimento lá em Suzano. E ninguém acreditava que os caras fossem. Eu falei, não, vou chamar. Mas o que pode acontecer? Não vira, eu tenho que judicializar o conflito. Foram. A advogada chegou e falou assim, nossa, eles não fazem acordo. Eles entram com a ação, deixam a ação e vão entrar no recurso especial e deixam rolar. Foram, fizeram uma proposta plausível, fizemos uma contraproposta e devemos fechar o acordo hoje ou amanhã. E a advogada falou assim, nossa, eles se interessaram por ser um método que não envolve o judiciário. Acharam a forma como foi exposto o pedido, uma maneira assim sucinta, e aí a gente acabou se interessando em vir negociar. Então, as barreiras elas têm que ser quebradas, os paradigmas têm que ser rompidos a partir do operador do direito. Ele é uma peça fundamental para isso. Com relação às empresas, elas têm que, a partir que o operador do direito dela, o advogado dela, conhecer a metodologia, ele vai chegar para o dono e falar, olha, tem um jeito assim de resolver, assim. E ele tem que se sensibilizar para isso. É um processo que não vai ser curto, né? Acho que nós estamos no início de uma caminhada, mas nós não podemos desanimar, porque senão a gente rompe essa corrente que se criou a partir da resolução do CNJ, que já foi uma mudança, já criou uma expectativa diferente, com a mudança da lei de arbitragem, com o marco regulatório da mediação, e com as próprias regras que o novo CPC traz, se não fizerem uma manobra aí para adiar o início da aplicação dele, tudo isso vai favorecer o advogado, o empresário, o usuário da justiça
a tentar resolver o conflito com conversa. Perdi a concentração. Uma criança chorou aqui. É por conta do CPC. Mas vamos lá. Eu acho que você fez perguntas boas e muito pontuais. Afinal de contas, qual que é o passo a passo, né? O que um sujeito faz? Você falou, começa pelo jurídico, não? O pequeno e médio, às vezes, você está falando de uma pessoa só, né? O jurídico, o financeiro, o marketing, o relacionamento, às vezes é tudo uma pessoa só. O que eu tenho percebido, para mim, é uma questão de incentivo, né? Se eu perguntar aqui, quem aqui, depois de realizar a última compra, de qualquer coisa, o vendedor chegou e falou assim, olha, se você tiver um problema, me liga, ou o canal de solução é esse. Poucas são as empresas e os canais que falam isso. Então, se eu não avisei o consumidor que, se ele tiver um problema, onde ele deve ir, ele vai ir para o que ele, enfim, aparecer na frente dele, que para o PROCON, para a Justiça. Então, o fato é que o primeiro passo é deixar de trabalhar a questão do conflito e trabalhar a questão do relacionamento. Isso tem sido cada vez mais presente, as empresas se motivando para isso. Começaram a colocar o número do 0800 mais vivo e visível. Então, acho que essa é a ideia. Criar os incentivos adequados. Obviamente, isso parte do vendedor, e o pequeno, o médio, tem que dizer, olha, problema faz parte, a gente tem que deixar de acreditar que não vai ter problema, ou o que a gente discute até com os órgãos de governo que a gente trabalha, assim, não adianta você querer que eu faça um acordo com um problema zero. Assim, eu não vou assinar um acordo, um ajustamento, ou algo do tipo, dizendo que eu não vou cometer esse problema de novo. Eu posso fazer qualquer acordo, qualquer documento, me comprometendo a dar uma solução eficiente para o problema. Então, é tirar o foco do problema e colocar o foco na solução. Só que isso precisa ser comunicado. Não adianta isso ficar no jurídico com qualquer pessoa e o consumidor, o cidadão, não saber disso. E as empresas são aquelas que se relacionam no dia a dia com o seu consumidor. Então, para mim, se eu fosse colocar um passo a passo, eu diria, eu preciso dizer para o cliente, dizer para o consumidor, se ele tiver um problema, com quem que ele fala. Se ele fala com o dono, eu preciso dar o telefone, eu preciso dar um e-mail, eu preciso dar um canal de relacionamento para esse sujeito, e um canal que seja, vamos colocar assim, numa palavra mais simples, usável. Não adianta eu criar uma caixa postal. Se eu tiver um problema, vocês querem ir para a caixa postal 17, blá, blá, blá. Ou seja, eu criei uma ficção de um canal de relacionamento. Tudo isso em razão de todos os impactos que isso vai dar. Claro que, dependendo do tamanho da empresa, a coisa vai ganhando em complexidade. As empresas, eu brinco, hoje o consumidor ele é multicanal, né? Essa expressão que usa na área de relacionamento. Ou seja, ele entra por telefone, ele entra por chat, ele entra por Zap, ele entra por e-mail. Só que o consumidor é multicanal, mas a empresa é monoorçamentária. O dinheiro é um só para fazer tudo isso. Então, eu tenho brigado com os associados, que são empresas que fornecem serviço inteligente. Você, olha, você tem que parar de vender só o produto e vender a informação. O sujeito que tem pouco dinheiro, olha, eu só tenho R$1.000 para gastar por mês com atendimento. Como é que eu gasto isso? Eu gasto isso no telefone, num atendente, num outro canal. E até porque algumas empresas, né, vão se desenvolvendo, tendo um pouquinho mais de inteligência e vão conseguindo perceber que aquele dinheiro que é gasto só no relacionamento, aquilo também faz parte da publicidade. Então, coloca um pouquinho de verba de marketing ali. O que gastava só com o advogado, o call center, que era o cost center, né, um centro de custo, ele passa a deixar de ser uma área de apoio e até ser uma área de negócio e de relacionamento e de gerar novas relações. Então, acho que, de uma forma muito simples, por onde eu começo? Fala para o seu cliente quem ele procura se ele tiver um problema. Pega esse problema que ele apresentou e refaz processo e procedimento, sem tanto preconceito. Uma das grandes dificuldades da mediação é o medo do precedente. Então, eu vejo muitas vezes, não, mas se eu fizer esse acordo, eu vou ter que fazer com todo mundo. Eu acho que você e o pequeno e médio empresário têm que se dar a chance. Faz o teste. Começa a fazer acordo. Se você vê que virou um precedente, você corta. É mediação, não é obrigação. Então, a antecipação ao problema, ela pode ser prejudicial. Começa a testar aí as experiências que eu vejo em quem topou esse risco, é que foi muito exitosa.
Então, eu acho que a comunicação acaba sendo a chave de tudo. O objetivo dessa pergunta é justamente a gente lá, enquanto gestor da unidade de conciliação do Tribunal de Justiça, Vitor, é inacreditável o número das pessoas físicas que nos procuram. Eles estão apenas querendo pagar a sua dívida. E eles não conseguem, sabe lá por quê, entrar em contato com o seu credor. Ou o canal de contato com o credor não está capacitado para resolver aquele conflito. Eu sou um pouco ousado, mas 95% das pessoas físicas que dão entrada em pedidos de audiência de conciliação no setor de conciliação da associação comercial são pessoas querendo pagar e que tiveram dificuldades para ter acesso ao seu credor. É inacreditável, eu acho assim. E não estamos falando de credor pequeno, não. Estamos falando de grandes estruturas, de grandes organizações que provavelmente não poderia ter essa carga dentro de um órgão, de um poder judiciário. Então, assim, por isso que a ideia desses painéis, desses eventos, é justamente mostrar para os empresários qual é o caminho que eu devo seguir. Por onde eu devo começar, primeiro, a atender melhor o meu cliente, para que não chega isso, conforme a quantidade de processos ou conforme a quantidade de reclamação, isso afeta diretamente a marca da empresa e causa um prejuízo no mercado gigantesco. Então, essa é a nossa preocupação enquanto associação comercial. Também, voltando um pouco ao lado dos advogados, também é a nossa preocupação mostrar para os advogados que isso também é um nicho de mercado. Vamos parar com aquela mentalidade, vamos tirar o nosso mercado. Isso é nicho de mercado. Então, ou a outra opção é entrar na fila dos 105 milhões de processos. Então, assim, está na hora da gente sentar, parar e começar a refletir em relação a isso. Nós temos um mercado de 105 milhões de processos na frente, ou a gente tem um tribunal multiportas, multidor, que podemos resolver esses conflitos de acordo com a complexidade deles. Já me deram o cartão vermelho lá fora. Se deixar, eu acredito aqui que a gente vai longe nesse debate. Assim, primeiro, Luiz, obrigado pela presença. A sua experiência na região de Suzano, do Alto Tietê, é espetacular. Eu acompanho você há muito tempo. Vitor, sensacional a sua apresentação. Obrigado. Obrigado aí pela parceria firmada hoje. Eu acho que a CACB e a Abrarec têm tudo para daqui para frente instituir uma política pública nesse sentido para os nossos associados e para as empresas que tenham relacionamento com o cliente, ouvidoria e saque. Gostaria de agradecer a presença de todos. Obrigado, gente, pela presença.